Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou gravar o vídeo numa área externa da minha casa e eu espero que o barulho não atrapalhe o áudio, né? Espero que vocês entendam a mensagem. Então, vamos lá, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de 2 Samuel, nos capítulos 23 e 24. São capítulos extremamente ricos em ensinamentos e em momentos cruciais que falam da vida de Davi. Eu vou comentar aqui brevemente sobre cada capítulo, destacando os temas centrais e as lições espirituais que nós podemos retirar, para a nossa vida hoje. Lá no capítulo 23, nós encontramos sobre as últimas palavras de Davi, que são um resumo da sua fé e do relacionamento dele, que ele manteve com Deus ao longo da sua vida. Davi, ao final da sua vida, ele expressa uma visão clara da sua caminhada com Deus. Ele reconhece que foi escolhido por Deus, não por mérito próprio, mas através da graça divina. As palavras de Davi vêm revelar uma profunda confiança na justiça de Deus. Ele descreve que Deus é alguém que age com justiça, que age com luz, e ele vem também enfatizar que o governo de um rei justo é como a luz de manhã. Nós vemos aqui sobre o poder de um legado. Davi ele vem reconhecer a importância de terminar bem a corrida da vida. Ele olha para sua vida e vê que, apesar dos seus erros, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Nossa, que alegria terminar a vida e reconhecer que você se esforçou tanto, que você tentou agradar a Deus, que você conseguiu ser segundo o coração de Deus. Quem dera, né? Todos nós podemos também ser assim. Se nós se esforçarmos tanto quanto Davi, nós podemos também, ao final da nossa vida, refletir e reconhecer, E Deus pode nos fazer entender, o Espírito Santo nos faz entender que nós também, com nossos esforços, nos tornamos segundo o seu coração. E isso é maravilhoso, terminar a vida assim. Eu espero que cada um de vocês possam, se esforçar para a cada dia ser segundo o coração de Deus. E com isso, Deus foi fiel até o fim. Deus foi fiel com Davi. Nós devemos nos lembrar que o que mais importa é como nós terminamos a nossa caminhada com Deus. Não importa como você começou. O que importa é que você se esforçou e como você está concluindo a sua caminhada com Deus, Nós não sabemos do amanhã, claro. Como é que eu vou saber que eu estou concluindo a minha vida, A gente não sabe. Mas nós temos que viver cada dia como se fosse único, como se fosse o último dia da nossa vida. Então nós devemos nos esforçar em investir esse dia na presença de Deus. Nós devemos investir esse dia a viver de forma a agradar o nosso Deus. O governo de Deus, ele é sempre justo, ele é sempre cheio de luz. Davi nos lembra que, independentemente das circunstâncias, nós devemos confiar na retidão e na justiça de Deus. Os guerreiros de Davi, eles vêm dar um exemplo muito grande de dedicação e de coragem, que nós também devemos ter em nossa caminhada com Cristo. Eles enfrentaram perigos mortais para proteger o reino e o rei, assim como nós devemos estar dispostos a lutar pela fé e pelo reino de Deus. Gente, Davi não estava sozinho. Mesmo sendo um grande líder, ele dependia dos guerreiros dele, ele dependia das pessoas que estavam caminhando com ele. Isso vem nos lembrar da nossa caminhada cristã. Nós precisamos de companheiros de fé, de pessoas que estejam dispostas a lutar do nosso lado. Agora nós vamos refletir lá no capítulo 24 de 2 Samuel. Aqui, nesse capítulo, nós vamos ler sobre o pecado de Davi e o pecado que ele cometeu ao insistir em realizar o censo de Israel. Nesse capítulo, nós vemos um episódio em que Davi comete um grande erro ao realizar um censo de Israel, o que resultou na ira de Deus e na praga sobre o povo. O capítulo vem terminar com Davi construindo um altar e oferecendo sacrifícios a Deus para que terminasse essa praga. Quando eu estava lendo este capítulo, eu fiz um questionamento. Tá, mas por que foi pecado realizar um censo? Eu não vejo, eu não vi erro nenhum nessa situação. Mas Davi, ele decidiu contar o número de guerreiros em Israel
E era algo que Deus já havia proibido, né? Não deveria ter sido feito. Porque isso poderia indicar confiança nas forças humanas e não na de Deus. Joabe, que era o comandante do exército, ele tentou impedir Davi, mas ele persistiu nessa decisão. Nós vamos aprender aqui sobre a confiança em Deus e não nas forças humanas. O pecado de Davi aqui foi colocar a sua confiança na força do seu exército em vez de confiar completamente no poder de Deus. Muitas vezes nós também podemos cair no erro de confiar mais em nossas habilidades e recursos e nos planos humanos do que na direção de Deus, né? Nós confiamos mais nos homens do que em Deus na maioria das situações. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós confiemos nele inteiramente. Por quê? Não é porque Deus é egoísta, não. É porque Deus, ele quer que nós vivamos aqui neste mundo o melhor que ele tem para nós. E nós só vamos alcançar esse melhor se nós confiarmos em Deus inteiramente. Porque confiando, ele vai te mostrar o caminho e você vai seguir com segurança, né? Porque você sabe que Deus está te guiando, que é Deus que está na direção. Nós devemos também ouvir os conselhos de sabedoria. Joabe, ele tentou advertir Davi, mas ele não deu ouvidos a Joabe. Isso vem nos ensinar que é importante nós escutarmos os conselhos das pessoas sábias, das pessoas que têm o temor de Deus, das pessoas espirituais, né? Especialmente quando nós estamos prestes a tomar decisões muito importantes na nossa vida. Depois de realizar o censo, Davi rapidamente percebeu o seu erro. Ele se arrependeu. Mas, mesmo assim, Deus envia o profeta Gade para lhe dar 3 opções de punição. Deus ainda deu opções para Davi de punição, porque diante desse erro que ele cometeu, haveria consequências, mesmo havendo arrependimento. Todas as nossas escolhas têm consequências, não tem como fugir delas. E daí Davi escolheu cair nas mãos de Deus. Ele reconheceu que a misericórdia de Deus é maior do que a dos homens. Ele não quis cair nas mãos dos homens, porque ele sabe que o homem é injusto. Ele sabe que o homem, ele age diferentemente de Deus, ele não é misericordioso, o homem é mau. Nós devemos confiar na justiça de Deus. Ele escolheu cair nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus ia ser misericordioso com ele, né? Mas, infelizmente, mesmo apesar do arrependimento de Davi, veio uma praga muito grande que atingiu o povo de Israel, o que veio matar milhares de pessoas. Nesse momento de erro, o arrependimento de Davi foi necessário. Davi, ele errou, mas ele rapidamente reconheceu o seu pecado e se arrependeu. O arrependimento é uma chave para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Quando nós falhamos, Deus está pronto para nos perdoar. Mas nós devemos ser rápidos. Nós devemos reconhecer rapidamente nossos erros e nós devemos nos arrepender. O pecado de Davi teve consequências graves para o povo de Israel. Isso vem nos lembrar que as nossas ações não afetam apenas nós mesmos, mas ela afeta também as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós. Nós devemos ser vigilantes para não causar dor às outras pessoas devido às nossas más escolhas, devido às nossas más decisões. E, por fim, para acabar com a praga, o próprio profeta Gade instruiu Davi a construir um altar ao Senhor. Davi vai até a ilha de Araúna para comprar um terreno, mas Araúna oferece um lugar de graça. Davi, porém, insiste em pagar, dizendo que não ofereceria a Deus algo que não lhe custasse nada. E daí lá ele compra, e constrói um altar. Ele oferece sacrifícios e só assim a praga chegou ao fim e daí o povo pôde, digamos assim, descansar, respirou aliviado. Nós vemos aqui que o verdadeiro sacrifício, ele tem um custo muito alto. Davi sabia que o sacrifício que agrada a Deus é aquele que nos custa algo. Isso vem refletir a atitude de coração que nós devemos ter ao oferecer algo a Deus.
seja o nosso tempo, seja os nossos talentos ou até mesmo os nossos recursos. O sacrifício genuíno, o sacrifício sincero, vem com um preço. E Deus honra esse sacrifício, tá bom? Deus responde ao sacrifício de Davi. Ele demonstrou sua misericórdia, ele demonstrou sua disposição para perdoar Davi. Assim também Deus intervém em nossas vidas, quando nós voltamos para Ele com um coração contrito e um coração disposto a obedecer e a seguir a Deus e a confiar em Deus. Nós aprendemos então nesses capítulos sobre liderança, lealdade, arrependimento e confiança em Deus. Davi foi um grande rei, mas como todos nós, ele cometeu erros. Mas a sua vida é um grande testemunho da graça de Deus. Quando nós lemos os escritos de Davi, nós vamos ver o poder da confiança em Deus, o poder de um coração arrependido e disposto a servir ao Senhor. Eu oro para que nós possamos aprender com Davi a confiar sempre em Deus, a nos cercar de pessoas fiéis, de pessoas tementes ao Senhor. Se aproxime de pessoas que têm intimidade com Deus, de pessoas que se esforçam a agradar a Deus e de viver segundo o coração do Senhor. Como eu posso dizer, eu te garanto que você vai buscar parecer ainda mais com Cristo, andando com essas pessoas, porque elas têm boa influência sobre nós. Dependendo das pessoas que você anda, você pode ser igual a elas. Então eu oro para que você possa seguir a sua caminhada com pessoas tementes a Deus, com pessoas que queiram ser iguais a Cristo, para que você também tenha esse desejo. Eu desejo que você seja também essa pessoa influenciadora, né? A fazer com que outras pessoas queiram ser como Cristo. Eu te convido também a se arrepender quando errar e a oferecer a Deus o melhor de você, sem reservas, sem limites. Busque ser segundo o coração de Deus.